Oi, eu sou a Beatriz e eu vou apresentar o artigo Modelagem de Ameaças em Pipelines de Desenvolvimento. O mesmo foi desenvolvido por mim e pelo meu orientador, o professor Rafael. Nós somos da UDESC de Joinville. A ideia dessa apresentação é mostrar o nosso trabalho, o contexto em que ele está inserido e o nosso objetivo. Eu vou falar brevemente sobre o pipeline de desenvolvimento, a modelagem que desenvolvemos e quais são os nossos próximos passos. Em anos recentes, tem crescido a preocupação com a integridade de software devido ao risco de introdução de código malicioso durante o ciclo de desenvolvimento do software. Devido a isso, é necessário garantir que o software não seja adulterado no caminho entre desenvolvedores e usuários. Esse caminho compreende várias etapas e é conhecido como pipeline de desenvolvimento de software. O objetivo desse trabalho é então identificar as ameaças que afetam o pipeline e suas possíveis mitigações por meio de uma modelagem de ameaças do pipeline de desenvolvimento e da discussão de mitigações para as ameaças encontradas, com ênfase em ameaças que afetem a integridade. Não existe uma definição rígida de quais são as etapas do pipeline. Aqui temos um pipeline típico. Ele envolve as etapas de integração, integração contínua, infraestrutura como código, implantação e lançamento. Embora nem todos os projetos tenham um pipeline idêntico a esse, adotar esse pipeline como referência permite que todas as atividades entre desenvolvedores e usuários sejam contempladas na modelagem de ameaças. A primeira fase do pipeline envolve as mudanças que são feitas no código-fonte de um software pelos desenvolvedores. Para auxiliar nesse processo, muitas organizações fazem uso de sistemas de controle de versão. Já a integração contínua, ela pesquisa continuamente o sistema de controle de versão em busca de novas revisões, compilando-as e executando um conjunto inicial de testes para verificar se elas não causaram problemas no projeto. Todos os estágios de teste obtêm os produtos que foram construídos pelo processo de IC a partir do repositório de artefatos. Um dos componentes mais importantes da integração contínua é o sistema de compilação. Já a infraestrutura como código, ela automatiza a configuração de um ambiente na qual uma nova versão do sistema deve ser implantada para teste ou produção. Essa fase gera um ambiente com base numa especificação desenvolvida em uma linguagem de programação dedicada como Puppet ou similar. Depois que os produtos são construídos e testados com sucesso, na etapa de implantação eles são preparados para o lançamento. O lançamento é a etapa final do pipeline, na qual os produtos implantados são lançados e ficam disponíveis para os usuários. Nós fizemos um levantamento bibliográfico e encontramos casos reais de ataques em cada uma dessas etapas. Elas podem ser encontradas no artigo. A abordagem que adotamos foi a modelagem de ameaças baseada no modelo STRIDE, desenvolvido pela Microsoft. O acrônimo STRIDE ele representa as seguintes 6 classes de ameaças: falsificação de identidade, manipulação, repudiação, revelação de informação, negação de serviço e elevação de privilégio. Uma modelagem de ameaças parte de um diagrama de fluxo de dados. Para ilustrar a modelagem de ameaças do pipeline de desenvolvimento, será apresentado o modelo de ameaças para a etapa de integração. Após a criação do diagrama, foi então usado o STRIDE por elemento para encontrar ameaças no DFD. O STRIDE por elemento ele considera as ameaças mais comuns para cada tipo de componente do diagrama. As ameaças encontradas para a entidade externa desenvolvedor são spoofing, um atacante ele pode se passar por um desenvolvedor e dessa forma inserir vulnerabilidade no código-fonte. É possível mitigar usando autenticação. Outra ameaça de spoofing é a falsificação de servidor, ou seja, a possibilidade de que o desenvolvedor seja redirecionado para um processo de integração ilegítimo. É possível mitigar usando certificados TLS. Repudiação, o desenvolvedor ele pode enviar para o processo de integração um código-fonte que possui uma backdoor incorporada e negar essa ação. Essa ameaça pode ser mitigada armazenando dados de log e por meio da assinatura digital dos commits.
As ameaças identificadas para o processo de integração são spoofing, falsificação de servidor, ou seja, o processo ele não sabe se ele está se conectando com um repositório legítimo. Para mitigar, sugere-se certificados TLS. Tempering, o processo ele não sabe se os dados que está recebendo são confiáveis. É possível garantir dados não corrompidos por meio de permissão e assinatura digital. Já para validação semântica, recomenda-se ferramentas para a detecção de vulnerabilidades no código-fonte. Outra ameaça encontrada é a falsificação local, ou seja, o processo recebe os dados corretos, mas grava os dados falsos no repositório. É possível mitigar usando técnicas de tolerância a intrusões. Negação de serviço. Se o repositório falhar, ou seja, seus serviços ficarem indisponíveis, teremos um problema de negação de serviço. Essa ameaça pode ser mitigada usando técnicas de alta disponibilidade. As ameaças relativas aos fluxos de dados são tempering, um atacante ele pode alterar os dados durante a comunicação. Esse problema pode ser mitigado usando criptografia TLS ou outros canais cifrados de comunicação. Revelação de informação. Os dados que estão sendo transmitidos podem ser visualizados por usuários não autorizados. Para mitigar essa ameaça, sugerem-se as mesmas propostas da ameaça anterior. As ameaças relativas ao depósito de dados são tempering, um atacante ele pode alterar os dados indevidamente. Nesse caso, podem ser inseridas vulnerabilidades no fonte. Para mitigar, sugere-se gerenciar adequadamente as permissões e criptografar os dados antes de armazená-los. Revelação de informação. No caso de software proprietário, existe a ameaça de que os dados sejam visualizados por usuários não autorizados. São aplicadas as mesmas mitigações da ameaça anterior. Negação de serviço. Se os repositórios podem sofrer ataques de negação de serviço, deixando seus serviços indisponíveis, é possível mitigar controlando o uso de recursos e usar técnicas de alta disponibilidade. Nós estamos completando a modelagem de ameaças para todas as etapas do pipeline e, na continuidade do trabalho, pretendemos analisar o pipeline de projetos de código aberto para identificar quais ameaças são consideradas e mitigadas e a quais ameaças o projeto está suscetível e como remediá-las. Bem, caso vocês tenham alguma dúvida, estamos à disposição e é isso. Muito obrigada!